amados, graça e paz abundante em sua vida, em nome de Jesus. Vamos a mais um programa, Palavra de Deus, com a pastora Mirtes. Agora estamos apresentando, amados, o programa apenas na última semana do mês, ou seja, na última quinta-feira do mês. Amém? Gostaria já de agradecer o pastor Pedro, pois tem sido um grande parceiro, também apresentando aí o programa Palavra de Deus. Amém? Estamos juntos, pastor Pedro. Que Deus continue abençoando. Amados, hoje eu gostaria de estar falando sobre a oração em línguas. Mas eu gostaria de não apenas falar sobre esse assunto, mas praticar juntamente com os irmãos. Amém, queridos? O falar em línguas, amados, é um dos dons mais importantes que recebemos do Espírito Santo. E por que esse é o dom mais importante? Porque você não vai ver ninguém fluindo nos outros dons se essa pessoa primeiro não for batizada com o Espírito Santo. Queridos, o batismo com o Espírito Santo habilita o cristão a cumprir o seu chamado. Pois ao edificar a sua fé através da oração em línguas, o Espírito de Deus vai o conduzindo ao seu chamado e lhe equipando através de novos dons espirituais, para que você consiga cumprir o chamado com plena capacitação. Aleluias! Esse dom de falar em novas línguas foi nos dado, amados, a partir daquela grande manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. E quem desfruta desse benefício hoje? A resposta é quem crê. Olha o que diz no Evangelho de Marcos 16, versículo 17. Marcos 16, versículo 17. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Aleluia! Amados, a mesma fé que você usa para expulsar os demônios, você usa para crer e falar em outras línguas. Aqui é interessante que não fala que apenas os da igreja tal, denominação tal, falarão novas línguas. Não, queridos. O compromisso de Deus não é com a religiosidade, mas sim com a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha certeza de que quando agimos em fé, também agradamos o nosso Pai. Aleluias! Queridos, há muitas polêmicas no mundo cristão em cima dessa questão da oração em línguas. Só que eu decidi que, em vez de ficar preocupada com as polêmicas, vou aproveitar o tempo para edificar a minha fé, orando em outras línguas e trazer esse ensinamento às vidas baseada na palavra de Deus. E quem quiser comprovar que a oração em línguas de fato edifica a sua fé, comece então, querido, querida, a partir de hoje, a orar em línguas. Faça isso todos os dias, pelo menos meia hora. E depois de alguns meses, venha me contar o que aconteceu. Eu tenho certeza que você terá grandes experiências através da oração em línguas. Aleluias! Amados, vou compartilhar com os irmãos algumas referências bíblicas sobre a oração em línguas. Tenho aqui alguns versículos, o qual conhecemos bem o contexto deles, mas como eu falei antes, existem muitas interpretações por aí, em várias denominações, sobre os ensinamentos de Paulo acerca da oração em línguas. Mas o que eu ensino, queridos, é o que eu creio e tenho plena convicção no meu espírito. Creio assim pelas experiências espirituais que já vivi e continuo vivendo através da oração em línguas. Então vamos ler alguns versículos, amados, sobre a oração em línguas. Amém?
1 Coríntios 14, versículo 18 e 19, diz assim: dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que vós todos. Ou seja, amados, Paulo está dizendo que orava muito em línguas, até mais que todos os irmãos. E quem foi Paulo? Quantas cartas ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo? As igrejas daquela época, que hoje nós recebemos também. Sem nenhuma dúvida, amados, Paulo era um cristão mergulhado na oração em línguas. E com isso teve muitos frutos. E até hoje colhemos esses frutos da vida de oração em línguas de Paulo. Quando aprendemos com as cartas que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Aleluias! Vamos ao versículo 19 de 1 Coríntios 14. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, ou seja, na minha própria língua, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Amados, observe aqui no versículo 19, Paulo chama a atenção dos irmãos para a ordem dos cultos, para que os irmãos não peguem o microfone e comecem a falar em línguas o tempo todo, sem que ninguém compreenda. Ou até mesmo para os irmãos não tumultuar falando em línguas quando é hora de ouvir a palavra. É tudo com decência e ordem. Então vemos que Paulo era de uma grande sabedoria, amados. A oração em línguas, queridos, é para nossa própria edificação. Até podemos tirar um tempo juntos para orar em línguas. E eu faço isso nas nossas reuniões de mulheres. E tem sido uma bênção. Quem ainda não fala em línguas, já sai da reunião batizado com o Espírito Santo. Aleluias, glória a Deus. O que não podemos, amados, é tentar engessar a igreja para não orar em línguas. Não precisamos atrapalhar os cultos orando em línguas alto na igreja. Mas ore baixinho no seu banco, enquanto você ouve a palavra ou durante o louvor. E fica a dica para os líderes. Sempre que o Espírito Santo te direcionar, tire um momento para todos juntos estarem orando em línguas. E isso faz muito bem para a saúde espiritual da igreja do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 4, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aleluias, glória a Deus. Amados, vemos aqui nesse texto que as pessoas cheias do Espírito Santo, assim como eu e você, abriram a boca e começaram a falar novas línguas. Aleluias, glória a Deus. Elas agiram em fé, de acordo com a manifestação do Espírito Santo naquele lugar. Aleluias. Amados, há mais de 20 anos atrás, eu tinha o sonho de falar em outras línguas, mas isso por muitas vezes foi frustrado. Pelo fato de eu não saber como usar a minha fé e desfrutar de algo que o Pai já havia me entregado, mas que eu não conhecia. É como uma herança. Se eu não souber que eu tenho uma herança, eu nunca vou poder desfrutar dela. O Espírito Santo, amados, faz parte da herança que o Senhor entregou aos seus filhos. E uma vez que entendemos isso, começamos a desfrutar. Aleluias! 1 Coríntios 14, versículo 2, diz assim: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Aleluias, glória a Jesus.
Ou seja, amados, quando você está orando em línguas, você está falando na linguagem de Deus, do seu Pai. Ninguém entende, nem mesmo o seu intelecto, porém, o seu espírito está falando com Deus, com o Pai. Amados, Deus não fala com a nossa carne ou com a nossa alma, mas Ele fala com o nosso espírito. Por isso que a palavra de Deus diz, amados, que a nossa adoração ao Senhor é em espírito. A nossa conexão com o Pai é do espírito dele para o nosso espírito. 1 Coríntios 14, versículo 4, a parte A, que diz: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Ou seja, queridos, quem está apenas ouvindo a oração em línguas não está sendo edificado. Porém, quem está orando em línguas está sendo edificado. Então, amados, daqui a pouco vamos tirar um tempinho para orar em línguas. Todos que são batizados com o Espírito Santo, ore junto comigo para a edificação da sua fé. Já aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, não vão apenas nos ouvir, mas quem crê verá a glória de Deus e vão também orar em outras línguas. Amém? Aleluias! Queridos, nem sempre você vai receber logo uma frase e começar a falar. Na maioria das vezes, a pessoa só emite um som. Não tem problema. Pode emitir esse som que o Espírito Santo te entregou. Libere ele sem medo. Depois virão sílabas e depois então palavras. Mas não tenha medo de falar. Tem pessoas que não recebem porque elas ficam esperando ouvir algo no seu ouvido natural. Queridos, tudo vem do Espírito e não do nosso intelecto. Amados, já conhecemos bem o ensinamento do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, que diz: a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, mas é dom, presente de Deus. Aleluias! E para que serve a oração em línguas, então? Da nossa edificação da nossa fé. E através dessa edificação da nossa fé, somos capacitados a cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Aleluias! Não existe um cristão cumprindo o propósito de Deus na plenitude do seu chamado se esse cristão não fala em outras línguas, se ele não é batizado com o Espírito Santo, se ele não fala a língua do seu Pai. O cristão precisa dessa conexão com o Pai para receber a direção do Espírito Santo. Amém, amados? Que o Espírito Santo continue ministrando os nossos corações. Vamos tirar um tempo de oração em línguas juntos? Harabasuri karabarabarabashere barabarabas. De calabasura manais soure calamassuri baixeira manais. De calabassoure balabassura baixeira cai soure manais. De calabassura balabassoure mais xerei caramanais. Ramassura bassoure manais suri calabalabassou. Rei bassoure manais suri calabalabassou baixeira manais. Rica lai soure manais soure calamais suri manais. Rei calabassura baixeira calabais suri manais. Racalabarra suri manais soure calabás. Harabai xerei calabassoure manais suri manais. Rei carabassoura baixira calabás suri balabassoure manais. Hanai suri calabassoura baixorei balamanais. Rei calabassura balabás suri barabarabarabarabarabas. Hanasuri calabassoure calamais suri manais suri macheira calamanais.
Hanasore calabasore balabalabalabas. Hanasuri calama cheira balabas. Rei carabarabarabasore barabarabas. Rei carabasura bacheira carabarabarabas. Rei carabarabarabarabarabarabarabas. Rei carabarabarabarabarabarabarabas. Ri balabasuri, balabasuri, bacheira, calabás. Renai, suri, calamanai, soure, calabassura, mais. Recai, suri, balabassoure, calamai, suri, bacheira, manais. Ri, calabassura, balabasuri, barabassou. Hanai, suri, calassuri, balabalabacheira, balabás. Rei calabás, suri, barabarabassura, manais. Rai, soure, cai, suri, barabarabassure, manais. Rei, cai, suri, barabassura, balabacheira, barabassoure, manais. Ri, carabahás, aleluias, 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 aleluias. Aleluias, 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 aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias. Oh, rabassura, calabalabalabas. Ah, sorei, calabarabarabas. Aleluias. Paizinho, nós te louvamos. Paizinho, nós te adoramos. Paizinho, Tu és a nossa força, a nossa alegria, a nossa paz, o nosso refrigério, a nossa vitória. O Senhor é tudo para nós. Sem Ti nada podemos fazer. Te louvamos, Paizinho, pelo Teu cuidado por cada um de nós, pelo direcionar do Teu Espírito. Te louvamos porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Te louvamos, Pai, porque podemos nos edificar através da oração em línguas, meu Pai. Te louvamos porque podemos nos comunicar contigo, Pai, através da oração em línguas. E grandes coisas o Senhor tem nos mostrado, grandes coisas o Senhor tem nos orientado, tem nos guiado através da oração em línguas, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, grande é o Teu cuidado com cada um de nós que somos Teus filhos amados. Ah, Senhor, o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades. O Senhor tem andado conosco sempre, meu Pai. O Senhor tem manifestado a Tua graça, a Tua glória, o Teu poder, meu Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, quanta graça derramada sobre nós. Quanta graça, Pai, graça sem medida, amor sem medida. Oh, rabarabassura, bacheira, calabalabás. Toca agora em cada vida, Paizinho. Toca agora, Pai, em cada um, Senhor, que ainda não provou. Toca agora, Pai, em cada um, manifestando, Senhor, o Teu Espírito Santo que habita dentro deles. Com a evidência de falar em outras línguas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja tocado agora. Em nome de Jesus, seja batizado agora com o Espírito Santo de Deus. Seja batizado agora com fogo, em nome de Jesus. Harabassuri karabarabarabachere barabarabás. É poder de Deus, a Tua palavra diz, Pai, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos que creem. Harabassuri barabarabarabachere barabarabás. Seja edificado no Teu Espírito através da oração em línguas agora, em nome de Jesus. Ricarabassuri barabarabachere barabarabás. Harabassura barabarabás. Enquanto o mundo está confuso, os filhos de Deus
estão nadando nas águas do Espírito. Arabassuri barabacheira carabarabás. Arabassuri barabarabassou. A oração em línguas é o lugar do descanso, é o lugar de paz, é o lugar onde o Pai se revela. Anassuri barabalabassura bacheira barabás. Quando oramos em línguas, estamos falando na língua do nosso Pai. Aleluia, só Ele nos entende. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.